Olá, meu nome é Júlia, eu sou formada em Design de Produto pela PUC-Rio e estarei apresentando o artigo Envelhecer, o Design Emocional e Social, como meio para refletir o envelhecimento feminino, escrito por mim e pela professora e pesquisadora Vera Damasio para o MX Rio 2023. O design é tido como uma atividade capaz de encontrar soluções tangíveis para a transformação de realidades existentes. No caso de uma de suas vertentes, o design emocional tem como propósito estimular as potencialidades das pessoas e da sociedade, e no caso desse artigo, os estudos estão debruçados na memória social e no bem-estar. O design social, por outro lado, tem como objetivo enfrentar desafios sociais complexos. O desafio a ser investigado por esse artigo é o do envelhecimento. E por que precisamos falar sobre esse tema? O envelhecimento é um fenômeno global, crescente e irreversível. E embora a velhice seja o destino da maior parte da população, o preconceito com a idade é mais comum do que se imagina. Hoje, ele é conhecido como etarismo, idadismo e ageísmo. O termo etarismo foi cunhado pelo gerontólogo americano Robert Butler em 1969, o que é muito recente e afeta diretamente na forma como a gente se conscientiza sobre esse tema. Além disso, é importante dizer que o diretor da OMS, em 2021, apontou que o etarismo afeta a saúde, o bem-estar, os direitos humanos e a economia. Como dito anteriormente, existe uma previsão de mudança na estrutura etária, principalmente por conta dos avanços da tecnologia e da ciência e da saúde. Em 2050, segundo a ONU, as regiões de todo o mundo vão ter 1/4 a mais ou mais das respectivas populações com mais de 60 anos. Além disso, a HealthAid International e a Fundação de População das Nações Unidas afirma que, no mundo, a cada segundo, 2 pessoas celebram seu 60º aniversário, totalizando 58 milhões de aniversários de 60 anos. No Brasil, a previsão não é diferente. O IBGE aponta que em 2030, o número absoluto e percentual de brasileiros com 60 anos ou mais ultrapassará o de crianças de 0 a 14 anos. Apesar do tema estar se tornando relevante, as discussões sobre envelhecimento costumam não englobar as questões de gênero e de classe. Nesse sentido, a autora do livro Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, e a pesquisadora Miriam Goldberg afirmam que a forma como a velhice é vivida depende diretamente do contexto e condição social que o indivíduo está inserido. Assim, um importante conceito para o desenvolvimento dessa pesquisa foi o da feminização da velhice, que vai tratar não só da proporção mulheres e homens, como da expectativa de vida e também dos impactos diretos do gênero no envelhecimento. Nesse caso, o IBGE, em 2022, mostra que as mulheres representam 53,3% da população brasileira. E segundo a demógrafa Ana Amélia Camarano, as mulheres costumam viver em média 7 anos a mais que os homens. Por fim, o evento Diálogos Mulheres e Interseccionalidade da América Latina de 2021 mostrou que 59,8% das mulheres, em relação a 77,6% dos homens, conseguem se aposentar. Para entendermos como as desigualdades se reforçaram até aqui, é preciso olhar para a história. A caça às bruxas aconteceu nos séculos XVI e XVII na Europa, onde mulheres acusadas de práticas mágicas e pagãs eram perseguidas, julgadas e muitas vezes executadas. Além disso, elas costumavam não seguir os padrões estéticos sociais da época. Dessa forma, se a gente for parar para analisar a forma como as bruxas são representadas nos desenhos animados e nos filmes, muitas vezes elas são mulheres velhas que fogem dos padrões de beleza e mais. Nesse caso, a gente pode afirmar que, como a infância é o principal período de formação do indivíduo, a forma como essas mulheres são retratadas pode influenciar diretamente na maneira de se enxergar o envelhecimento feminino, causando uma desinformação sobre o assunto e estereótipos negativos. Outro fenômeno que justifica o medo de envelhecer é o da mística feminina, cunhado pela escritora feminista Beth Friedan, que vai dizer que as mulheres sempre foram ensinadas a estarem resignadas ao lar e aos cuidados de marido e filhos. Nesse caso, a autora afirma que o fenômeno da mística feminina
reforça as funções sociais da mulher na sociedade. Não são poucos os desafios que as mulheres enfrentam no envelhecimento. Ainda seguindo a ideia das funções sociais definidas pela autora Beth Friedan, é importante dizer que, quando as mulheres envelhecem, elas perdem a possibilidade de engravidar. Nesse caso, para o sistema, elas deixam de ser interessantes, já que uma das suas principais funções dentro da sociedade é a maternidade. Essa impossibilidade reprodutiva acaba gerando na mulher um sentimento de vazio, o que impacta diretamente na forma como ela encara o envelhecimento. Outro ponto negativo do envelhecimento feminino é o marco fisiológico da menopausa, que é um assunto tabu, muito pouco explorado e muito pouco divulgado, o que também causa um medo de chegar nesse momento. Outro ponto que deve ser dito é a questão econômica. As mulheres idosas enfrentam a velhice com menos recursos, já que isso é uma construção de toda a vida. Diante desse desafio, como o design vem se situando? O design tem sido responsável em criar estereótipos negativos acerca da velhice. Ao pesquisar na internet por produtos voltados para idosos, a maioria deles acabam reforçando estereótipos negativos sobre o envelhecimento. E ao focar essa pesquisa para mulheres idosas, é assustador como a maioria dos produtos é voltada para a questão estética. Cremes anti-ruga, tintas para esconder os cabelos brancos e assim por diante. Nesse caso, o design pode criar produtos que atendam às necessidades e desejos dos idosos, garantir o acesso deles de uma forma confortável e segura a espaços públicos, produtos e transportes, e principalmente estimular a criatividade, dando autonomia a esses idosos de uma forma que eles consigam expressar a sua individualidade e participem ativamente da sociedade. O design emocional é responsável, portanto, em valorizar os sentimentos e colocá-los em foco. Nesse sentido, a partir da perspectiva do design emocional e também das possibilidades que o design pode assumir, surge o produto exposição Envelhecer, Mulheres, Trajetórias e Vivências, cujas funções são refletir e reconhecer o envelhecimento feminino como uma questão social e política. Vale ressaltar também que o produto, enquanto formato de exposição, permite o acesso ao conhecimento e a reflexão sobre o tema de envelhecimento, sem precisar ser adquirido como um bem de consumo, como comparado aos produtos existentes no mercado voltados para esse público. Essa seria uma das possíveis configurações espaciais que a exposição pode assumir, visto que a ideia principal é que ela seja uma exposição itinerante e adaptável a diferentes ambientes. O percurso e o fluxo da exposição foram pensados de modo a conduzir o visitante por meio de salas-temas, que vão abrigar as principais informações acerca dos impactos do envelhecimento feminino. Nesse caso, cada sala apresenta um tema. A sala 1 trata do tema família, a sala 2 de amor e sexualidade, a 3 de vida profissional, a 4 de estética e a sala 5 de saúde física. O fluxo também foi pensado para não perder de vista a parte interativa que acontece no centro da exposição. Nesse caso, é importante dizer que as salas-temas abrigam elementos visuais e obras que, além de representarem de forma tangível a realidade e o tema central do produto, capazes de aproximarem os visitantes dessas situações, incentivando a empatia e ilustrando também que os desafios do envelhecimento feminino são comuns à maioria das mulheres. A parte interativa que acontece no centro do espaço e que pode ser vista durante todo o percurso da exposição tem a dupla função de incentivar as mulheres com mais de 50 anos a expressar os sentimentos gerados pelo processo de envelhecer e realizar um registro possível de ser visualizado. Essa interação vai se dar a partir do lançamento de esferas coloridas no painel, onde cada cor vai representar um sentimento. Os sentimentos escolhidos foram os mais citados durante as entrevistas realizadas com diversas mulheres com mais de 50 anos durante o processo de pesquisa. Por fim,
Além do registro coletivo, o painel central também é capaz de dar uma resposta individual para as mulheres. À medida que elas escolhem as esferas que serão lançadas no painel ao longo da exposição, esse é capaz de captar essas cores e, ao final da exposição, gerar um pôster padrão que trará o envelhecimento de cada uma visualmente. Com isso, elas vão conseguir acessar esses sentimentos predominantes, facilitando assim a maneira como vão lidar com eles. Gostaria de encerrar essa apresentação, portanto, reafirmando que o envelhecimento feminino é uma experiência complexa e multifacetada e que apresenta desigualdades relativas a uma construção histórico-social. Dessa forma, a exposição vai surgir com a necessidade e a urgência de mudar a perspectiva acerca do envelhecimento feminino e colocando essas mulheres no centro da questão, permitindo que elas consigam compreender suas emoções, vivências e experiências por meio de uma abordagem do design emocional e social, é possível cada vez mais nos aproximarmos de um envelhecimento mais justo, inclusivo e independente. Afinal, como diria a escritora Simone de Beauvoir, viver é envelhecer e nada mais. Obrigada.